Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tome o assento. Que bênção esse momento, louvor a Deus. Que bênção poder voltar à casa do Senhor. Este mês de maio, meus irmãos, nós celebramos o mês da família. E em todas as ministrações, domingo à noite, nós iremos investir tempo aqui para ministrar às famílias. Que Deus abençoe esse tempo, irmãos, em nome do Senhor. Que Deus edifique as famílias aqui desta igreja. Que o Senhor fortaleça as nossas famílias em nome do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor. Ela precisa nortear o nosso caminho. E nós gostaríamos, nesta noite, de abrir essa série de ministrações para as famílias, trazendo um texto que está ali no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 4. Eu estarei lendo somente a parte B, meus irmãos, do versículo 14. Neemias capítulo 4, apenas a parte B, do versículo 14, que nos diz o seguinte: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, irmãos, vamos ler juntos a partir da expressão não o temais, os temais, todos juntos. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém. Ó Deus, aqui estamos diante do santo livro, da palavra do Senhor. E diante dela, Deus, nós nos quedamos, nós nos prostramos. Nós reconhecemos que há uma necessidade em todos nós de ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender a Tua vontade através da palavra, da exposição da palavra. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor edifique as famílias aqui presentes, ó Deus, em nome de Jesus. Quem sabe aqueles também que acompanham, que cultuam o Senhor através da transmissão deste culto. Ó Deus, visita também aqueles que haverão de ouvir esta mensagem posteriormente. Edifica famílias, Deus, em nome do Senhor. Restaura famílias através dessa palavra, Pai. A Tua palavra é apta, é poderosa, é penetrante, é transformadora. Que ela cumpra os desígnios nesta noite, de maneira completa, cabal, profunda. Eu te peço, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua voz possa ser ouvida através deste texto, de maneira muito clara, a todos nós, muito clara. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o texto é bastante claro, aqui uma santa convocação para que guardemos a nossa casa. Eu quero te inserir dentro desse contexto, o porquê, a razão pela qual nós lemos aqui a parte B, do versículo 14, do capítulo 4, do livro de Neemias. Vocês sabem, meus irmãos, e há pouco tempo atrás nós fizemos uma série de exposições no livro de Neemias. Vocês sabem que o capítulo 4 de Neemias é um resumo do que aconteceu nos 52 dias de reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo 4 nos mostra de maneira muito prática a dinâmica desse trabalho. Foi um trabalho árduo. O trabalho por si só, reconstruir os muros, é por si só um trabalho árduo, que envolve não apenas o tempo, mas envolve esforço físico, envolve a questão emocional também. Há uma série de coisas aqui que nós podemos linkar à realidade de uma reconstrução de muros. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que
Todas as vezes que o povo de Deus se levanta para fazer a obra do Senhor, os inimigos também se levantam de maneira contrária. Vocês entendem isso, amém, irmãos? Toda vez que o povo de Deus se levanta para fazer a obra, o inimigo se levanta de maneira contrária. Há um levante, há um desejo de desconstruir. E sempre que o povo de Deus diz, olha, queremos trabalhar, queremos fazer a obra, eu penso que isso incomoda o inimigo. E este capítulo 4 de Neemias é o extrato dessa realidade, mostrando-nos que a vida cristã é uma guerra contínua, irmãos. E se você ler de maneira atenciosa a este capítulo 4, você irá perceber que quão variados, repito, quão variados foram os métodos usados pelo inimigo para tentar paralisar a obra de Deus. É interessante, irmãos, que diante disso Neemias não ficou estático. Neemias reagiu. Neemias, como líder, tomou atitude. Neemias se posicionou contra a investida do inimigo. E aí você fica a perguntar que mesmo, ou seja, a despeito, apesar dos inimigos, o que devemos fazer? Apesar e a despeito dos inimigos, eu quero lhe dizer que a obra do Senhor não pode parar, louvado seja Deus. E aqui, queridos, de maneira muito específica, quando nós pensamos e ponderamos aqui as estratégias, os métodos estabelecidos neste cenário de reconstrução, em que o povo estava restaurando os muros de Jerusalém, mas que este povo enfrentava uma oposição intensa. Neemias, como líder, se levanta. Neemias é boca de Deus aqui no meio desse povo. Neemias é um porta-voz de uma missão que foi dada a ele mesmo como líder. Neemias é aquele que reúne forças. Neemias é aquele que organiza o trabalho. Neemias é aquele que fortalece o coração do povo. Sobretudo, Neemias é aquele que fortalece o coração das famílias. O texto fala sobre família, irmãos. O texto fala sobre o espectro dessa célula máter que é a família. O texto leva-me a pensar que todo trabalho começa pelo espectro familiar, a partir da família. Toda mudança, querido, olha aqui para mim, começa pela família. Se nós queremos uma mudança social, devemos começar pela família. Família lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Se nós projetamos mudanças, nós precisamos entender que Deus começa a partir de famílias. Porque famílias estruturadas é igreja estruturada é uma sociedade estruturada. E o nome de Deus, por certo, irá ser honrado e glorificado em todos os aspectos da sociedade, quando esta família está quedada e prostrada diante de Deus, aleluia. É interessante que Neemias se levanta para fortalecer, para aquecer o coração das famílias. Eu penso, irmãos, que o texto leva-me a algumas ponderações, algumas reflexões. Quando Neemias fortalece o coração do povo, quando Neemias anima o povo, Neemias está, em outras palavras, fortalecendo o coração das famílias. Deixa-me te dizer uma coisa, apesar dos levantes, apesar do inimigo, apesar de todas as frentes contrárias à família, eu quero lhe dizer nesta noite que nós precisamos lutar como família de Deus, aleluia. Nós fomos chamados à fidelidade em tempos de oposição. Note bem, querido, a rigor, as pessoas procuram uma relação com Deus em que essa relação não tenha oposição, que o inimigo não se levante. Deixa-me te dizer uma coisa, historicamente, as famílias benditas do Senhor, elas receberam e sofreram oposições, historicamente. Eu posso te provar aqui e passar o resto da noite mostrando textos bíblicos que nos mostram a oposição contra as famílias benditas do Senhor. Elas estão aqui nesta noite, glória a Deus por isso. Eu as vejo neste templo, louvado seja Deus. Nós estamos aqui, irmãos, sofremos oposição. Nós lutamos em tempo de crise. Neemias convida o povo a um coração fiel a Deus, a um coração que enfrenta a oposição. E aqui, permita-me, há algo muito especial aqui no texto. É que a motivação da luta não é apenas a motivação
pela obra, mas é sobretudo há uma motivação em prol da família, lutar pela família. Eis a razão pela qual nós separamos esse tema, guardando a família, protegendo a família. Olha aqui para mim, querido, você foi levantado por Deus para proteger a sua casa, louvado seja Deus por isso. Nós devemos proteger a nossa casa, nós precisamos proteger as nossas famílias. Eu penso, irmãos, que nós vivemos hoje também tempos difíceis. Há uma semelhança aqui. Eu poderia elencar aqui uma série de coisas. Nós vivemos as pressões culturais, nós vivemos os ataques aos valores cristãos, nós vivemos o desgaste dentro dos lares, mas o chamado continua sendo o mesmo: não fugir, lutar. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite pensando em deixar de lutar. Quem sabe você entrou aqui pensando em desistir, a não prosseguir. Há uma palavra de Deus para o teu coração: não é tempo de retroceder, é tempo de caminhar, de lutar, de marchar, de entender que quem opera o milagre é o próprio Deus. Aleluia. Neemias olha para a oposição e Neemias não retrocede. Neemias diz: a obra não pode parar. Deus está dizendo isso para o teu coração nesta noite. A família não pode parar. A família precisa continuar lutando. Louvado seja Deus. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Há muitos que tentam retroagir. Eu penso que o chamado continua sendo o mesmo para a gente aqui. É um chamado espiritual pela família. Nós precisamos guardar a nossa casa. Este mês de maio estarei aqui expondo textos que convoca-nos a uma ação de sentinela, guardas das nossas famílias. Eu preciso cuidar do meu lar. Você precisa cuidar do seu lar. Os tempos são difíceis, são maus. E o texto aqui é claro para o coração da gente, quando nós lemos a parte B deste versículo 14, 3 verdades pulam aos meus olhos nesta perspectiva de que devemos guardar a nossa casa. Deixa-me dizer uma coisa: você foi trazido por Deus aqui nesta noite porque Deus está disposto a tratar a minha casa e a sua casa. Louvado seja Deus. Nós precisamos guardar as nossas famílias. Esse texto, ao meu coração, ministra 3 verdades. A primeira delas, queridos, é que guardamos nossa casa quando nós enfrentamos a oposição e as dificuldades que se apresentam diante de nós com fé. Louvado seja Deus. Nós guardamos a nossa casa com fé, irmãos. Observem como abre a parte B do versículo 14: não os temais. Há uma expressão tácita, clara aqui para a gente: não os temais. Em outras palavras, é como se Neemias, como líder deste povo e dessas famílias, falasse assim, como pastor desse rebanho, falasse o seguinte: não tenham medo, não tenham medo. Há uma oposição estabelecida, mas não tenham medo. Se você olhar aqui, mergulhar nesse contexto, eu quero te convidar a que você olhe comigo o pano de fundo das palavras de Neemias, a expressão inicial da parte B deste versículo 14: não tenham medo, não os temais. Por que Neemias falou isso, pastor? Acompanha comigo versículos de 1 a 4. Por que Neemias falou isso? Volta um pouquinho. Versículos de 1 a 4 está escrito: tendo Sanbalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira. Ele ficou indignado, muito se indignou. Ele escarneceu do povo de Deus, dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Quem é esse povo aí que se diz que é crente? Quem são essas famílias aí que defendem os valores do reino? Quem são esses que continuam levantando e fazendo apologia de família estruturalmente estabelecida conforme a Escritura? Quem são esses? São ninguém. São fracos, não tem nenhuma força em relação a uma sociedade que tenta usurpar os valores do reino dentro de uma sociedade que se levanta de uma oposição que é feroz. Quem são esses? Sanbalate, com a sua força, pergunta: quem são esses? Continua a leitura comigo, querido. Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia. Renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Eles já estão destruídos. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa,
derribará o seu muro de pedra. Sanbalate, não se preocupa não, eu tenho uma palavra para você aqui. Esse povo é fraco, eles vão tentar reconstruir esses muros, mas se vir uma raposinha lá, vai derrubar esse muro, não tem resistência. Em outras palavras, o que isso quer dizer para a gente é que o povo de Deus não iria resistir às investidas de um exército poderoso. Olha aqui para mim, querido, há quem pense que a igreja não haverá de resistir à oposição. Eu quero lhe dizer nesta noite, maior é aquele que está em nós, aleluia. Diz a mais o texto, versículo 4. Ouve ao nosso Deus, oração do profeta, estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Deus ouve, tem misericórdia, levanta-se. Eu quero que você pense comigo nesta noite, querido irmão. A oposição aqui era real, o perigo era concreto, mas o medo não poderia governar o coração dessas famílias, desse povo. Neemias é aquele que é levantado por Deus para incentivar o povo. É neste capítulo 4 que Neemias enfrentou a fúria, a zombaria do inimigo, o desdém do opositor. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. A igreja tem enfrentado isso, a zombaria, a oposição, de várias maneiras. Eu quero trazer essa oposição à realidade familiar dos nossos dias. Nós percebemos que há em muitas pessoas um medo que paralisa, há uma preocupação demasiada, há um medo que toma os pensamentos, os corações. Pensem comigo, note bem, já pensou se esse povo paralisasse e deixasse de reconstruir os muros, eles deixariam de viver e presenciar os milagres de Deus. Olha o que Deus quer te ensinar aqui hoje à noite. Nós não iremos paralisar, irmãos. Deus é por nós e em Cristo, no Senhor, a família que é bendita de Deus é mais do que vencedora. Aleluia. A obra não pode parar, querido. A luta não pode parar. Eu fiquei pensando sobre alguns medos comuns que podem tomar conta do coração de muitas famílias, quem sabe de famílias que estão aqui hoje à noite. Há muita gente com medo do futuro. Tem gente com medo financeiro. Tem gente que tem medo de perder os filhos para o mundo. Tem gente que tem medo do conflito, do casamento. Tem muita gente paralisada. Tem pessoas até que falam, eu não vou ter filhos para colocar o meu filho num mundo perdido como esse. Deixa-me dizer uma coisa ao teu coração. Não os temais, louvado seja Deus. Guarda a tua família com fé. Não os temais. É como se Neemias estivesse levantando em um culto público, solene, como nós estamos aqui nesta noite. Ele olhasse para as famílias ali abençoadas, escolhidas por Deus, e dissesse o seguinte: vocês não podem ser dirigidos pelo medo. Vocês precisam ser dirigidos pela fé em Deus, pela confiança no Senhor, pela certeza de que a família de Deus não é a família que não tem problemas. Nós temos problemas sim, mas nós devemos atravessar esses problemas com fé. A obra não pode parar, a construção continua e Deus é o Senhor desta obra. Louvado seja Deus por isso. Não os temais. É interessante, irmãos, como Neemias confronta o povo de maneira direta. Pensa comigo. O povo estava desdenhando aqui, eles são fracos, eles são indignos. E aqui, a liderança escarnece do povo de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, com muita paz no meu coração, nós só estamos nesta condição de família bendita porque Deus nos colocou nesta condição. Aleluia. Lembra do sermão da manhã? Nós fomos chamados, nós fomos amados e nós estamos guardados por Deus. Aleluia. Há uma condição estabelecida a cada família aqui. Deixa eu aplicar esse primeiro ponto de maneira muito prática para a gente aqui. Eu quero ser muito prático com vocês aqui. Quando Neemias diz ao povo, não os temais, eu quero dizer para você de maneira muito prática, nós precisamos liderar a nossa família com fé, não com medo, com fé. Desse medo que tenta paralisar o teu coração, transforma esse medo em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa enfrentar esse medo com fé.
Você precisa enfrentar os obstáculos da vida com fé. E mais, querido, decisões familiares não devem ser guiadas pelo medo, mas pela confiança em Deus. Deus é por nós. Deus está no controle. Deus é aquele que transforma um coração paralisado, tímido, angustiado, medroso, afugentado em sua própria alma. Deus é aquele que transforma esse coração em um coração pujante, que tem fé, que persevera, que crê que Deus, enquanto eu estou dormindo, está providenciando todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu preciso enfrentar os obstáculos. Deixa eu dizer uma coisa importante para os pais aqui. Eu não posso criar os meus filhos dominados pela ansiedade e pelo medo. Os dias são maus. Mas a minha casa, olha aqui para mim, ela foi marcada nos umbrais com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Tem muito pai criando filho com ansiedade. Meu Deus, o que vai ser? Já até com medo. O que será do Brasil? Vou até fugir do Brasil, ansioso. Quem guarda a tua vida é o Senhor. Você entende isso, meu irmão? É o Senhor. A minha casa está marcada pelo sangue do Cordeiro. O anjo da morte pode passar, mas maior é aquele que está em nós. Aleluia. Eu preciso enfrentar as lutas, as agruras. Eu preciso criar os meus filhos dominados não pela ansiedade, mas por Deus. Quem te salvou, quem te chamou, quem te guarda é o Senhor, meu irmão. Ele é o guarda de Israel. Ele é o condutor desse rebanho. Ele é o condutor das famílias. Ele é aquele que não dormita, não dorme. Ele é aquele que está no controle. Ele é o capitão. Ele é aquele que diz ao vento, para o vento. Ele é aquele que diz ao mar, sossega o mar. Ele é aquele que está conosco. Aleluia. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem crê nisso, diga amém. Eu creio. Ele está com minha casa. Em nome do Senhor, não crie os teus filhos dominados pela ansiedade. Acaba com isso. Descansa o teu coração no Senhor. Não toma decisões baseado apenas em insegurança. Quantas pessoas estão tomando decisões baseadas em inseguranças? Acaba com isso. Você é crente, meu irmão. Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Interessante, eu estava recordando, irmãos, naquele período tão difícil que foi a pandemia. Estava pensando nisso, irmãos. Eu tive algumas experiências com o Senhor. Experiências fortes da parte de Deus. Permitam-me compartilhar com vocês. Lembro-me que no epicentro da pandemia, nós começamos a incomodar no coração, eu disse assim, vamos começar um trabalho evangelístico, porque os corações estão ansiosos, preocupados e desanimados. Chamei algumas pessoas aqui da igreja, Jailson, Raquel da outra igreja, Lucas, na época o Thales. Vamos começar a cantar nos prédios, vamos pregar a palavra para esse povo. Vamos transformar o medo em certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E lembra, irmãos, isso na minha mente está muito claro. Quando nós levantamos com esse propósito, pessoas se levantaram contrário a isso. Pastor, não pode, vai morrer. Eu disse, olha, os meus dias estão contados, determinados por Deus. Eu só vou morrer no dia que Ele quiser. E com toda segurança, com máscara, nós começamos a pregar a palavra. Isso aconteceu, irmãos? Era um trabalho resumido aqui ao bairro da Gruta, porque eu moro aqui pertinho. E Deus começou a abrir portas. Quantas pessoas desesperadas, angustiadas, com medo. E lembro-me que nós fizemos uma primeira transmissão ali pelo meu telefone, da minha conta pessoal lá do Instagram, um ao vivo. E as pessoas começaram a mandar mensagem para mim. Pastor, vem pregar no meu prédio aqui, cantar aqui. Vem com esse grupo. Eu entrava na live lá, canta aqui, pastor. E quantas pessoas que foram abençoadas e transformadas pelo poder de Deus. Começamos aqui, descemos para a praia, em vários prédios aqui em Maceió, nós começamos a pregar o evangelho de Deus. Aleluia. Pessoas com medo. Nós pregamos a palavra. E lembrem, irmãos, que nesse contexto de medo, de pavor, uma senhora de outra igreja, irmãos, igreja co-irmã batista aqui da cidade, ela nos entrou em contato através da família de Késia. Disse assim, pastor, é o seguinte, um líder da nossa igreja que faleceu, um diácono, faleceu de Covid. E
a liderança da igreja, até pela idade do pastor dessa igreja, o pastor não pode ministrar esse sepultamento. Eu estou vendo que o senhor está passando em todos os lugares aí em Maceió. O senhor podia ministrar essa cerimônia fúnebre, pastor? Eu disse, eu vou. E ali, em quantas cerimônias Deus me levou naquele período que podia entrar 10 pessoas, eram 9 pessoas da família, eu estava ali pregando a palavra. Entendendo que a nossa missão enquanto líder é entender que Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Eu estou aqui para dizer ao teu coração, a tua família não te pertence. O dono dela é o autor e consumador de todas as coisas, aleluia. Eu preciso enfrentar o obstáculo contra a família não tendo medo. Eu preciso confiar que Deus sustenta o lar em tempos difíceis. A obra não parou, irmãos. Já pensou se o líder Neemias falasse assim, a oposição é grande, vamos parar por aqui. Eu entendo Neemias. Funciona assim comigo. Quanto maior a oposição, mais eu tenho combustível para entender. Quem tem a última palavra é aquele que está sentado no trono, em nome do Senhor. É o Senhor. Ele que tem a palavra final, irmãos. Então a primeira verdade que esse texto quer me dizer e quer te dizer nesta noite, nós iremos guardar a nossa família quando nós transformamos o medo em fé. Não os temais. E a palavra de Deus para o teu coração nessa noite, não tenha medo. Deus está no controle da tua casa, louvado seja Deus. Há uma segunda verdade que o texto me ensina aqui, queridos. Nós guardamos a nossa casa quando nós lembramos quem Deus é. Olhem comigo o texto. O texto diz, não tenham medo. Sabe por quê? Olha para o texto. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível. Irmãos, nós guardamos a nossa casa quando nós temos um conhecimento claro de quem é Deus. Em vez de temer o inimigo, devemos voltar os nossos olhos para quem é Deus. A expressão usada aqui é grande e temível. Atributos são manifestos aqui. Deus é um Deus de atributos, de poder, irmãos. Quantas vezes nós olhamos para o inimigo, nós estamos acuados por causa do inimigo, nós estamos aflitos por causa do inimigo. Maior é aquele que está em nós. Deus é grande, Deus é onipotente. Quem teme a Deus não teme aos homens. Neemias se levanta para dizer isso à igreja, que esse povo, olhem quem Deus é. Você sabe que o grande problema das famílias é porque as pessoas deixaram de observar quem é Deus. Sabe por que muitas vezes o medo paralisa? É porque as pessoas deixaram de entender quem é Deus. Deus é o autor, Deus é o Senhor. Deus é aquele que foi fiel no passado. É como se Neemias dissesse a este povo e a essas famílias, olhem, quem é Deus? Quantas vezes o inimigo se levantou, mas Deus sustentou com braço forte. Quantas vezes a oposição se levantou, mas os desígnios de Deus não foram frustrados. Olhe para a sua fidelidade, Deus é fiel, queridos. Vejam os livramentos que Ele já operou. Veja, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo Deus, aleluia. Olhem para Deus, confiem em Deus. É interessante, irmãos, que quando, aqui no capítulo 4, versículo 15, quando os inimigos entenderam quem estava no controle de tudo, eles reponderaram algumas coisas. Olha o versículo 15 comigo. Vejam comigo, por gentileza, queridos. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Presta atenção, querido, o inimigo olha e diz, há um Deus. Há um Deus, há um Senhor que está agindo, que está movendo. Os inimigos aqui descobriram que o Deus de Jerusalém, o Deus do povo de Jerusalém, era o Deus que frustra os desígnios daqueles que se levantam contra o povo de Deus. Eu estou aqui para te dizer isso nesta noite, querido. Por mais que a oposição se levante, Deus é aquele que frustra os desígnios dos inimigos, e bendito seja o nome do Senhor para sempre, aleluia. Se você for comigo, por exemplo, um texto paralelo, correlato, o texto Salmo 33, eu te convido aí comigo, por favor, querido, Salmo 33. Salmo 33.
versículos 10 e 11. Eu quero te convidar a ler comigo esse texto. Veja que texto abençoado, igreja. Todos juntos. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios do seu coração por todas. Olha aqui para mim, querido. Essa promessa se aplica à minha família hoje. Louvado seja Deus. Deus é aquele que frustra os desígnios daqueles que se levantam contra as famílias benditas do Senhor. Eu quero que você pense sobre isso antes de qualquer ação. Neemias aponta para Deus. Estão com medo? Não tenham medo, olhem para Deus. Sabe qual é a maior crise da família hoje? É não entender quem é Deus, é não apontar Deus. Sabe qual é a maior crise dos pais em relação aos filhos? É porque os pais não estão apontando quem é Deus. Estão preocupados muito mais com o futuro dos meninos. Aponta quem é Deus. Prepara esses meninos para a vida. Aponta quem é o Criador de todas as coisas. Mostra à família quem é Deus. Convida-o para ser o centro da família. A presença de Deus afugenta o medo. A presença de Deus fortalece a família. A presença de Deus torna-nos mais fortes, mais honrados em tudo. A presença de Deus muda famílias, circunstâncias e ambientes. A presença de Deus opera maravilhas. Aleluia! Nós precisamos apontar Deus para a sociedade, irmãos, a partir das nossas famílias. Eu quero que você entenda que a base da vida familiar é lembrar-se de quem é Deus para a gente. Muito pai preocupado com o filho, com tantas outras coisas, aponta quem é Deus, fala os desígnios de Deus, aponta os atributos de Deus, convida a família e fala: meu filho, nós passamos por isso, mas Deus é aquele que sustenta. Meu filho, nós estamos angustiados e ansiosos, mas Deus é aquele que sustenta os pássaros e veste os campos. Meu filho, a palavra de Deus diz no Salmo 24, versículo 1, que tudo que está na terra pertence a Deus. Aponta para a tua família quem é Deus, aleluia. Nós precisamos de famílias que apontem quem é Deus. Eu quero trazer aplicações práticas também para esse segundo ponto, que nós guardamos a nossa casa quando lembramos de quem Deus é. Deixa eu ser bem prático com vocês também nesta noite, queridos, nesse segundo ponto. Nós temos muitas famílias desestruturadas. Sabe por quê? Porque essas famílias, elas têm uma visão enfraquecida de Deus. Eu vou repetir, queridos. Nós temos muitas famílias desestruturadas porque essas famílias têm uma visão enfraquecida de Deus. Nós precisamos resgatar isso em nossas famílias. Nós precisamos trazer de volta, nós precisamos ensinar quem é Deus aos nossos filhos. Um lar seguro, irmãos, não é um lar que tem mais recursos. Guarda isso no teu coração. Um lar seguro não é um lar que tem mais recursos, mas o que tem mais consciência da presença de Deus. Louvado seja Deus por isso, aleluia. Um lar que tem consciência de quem é Deus. Interessante que Neemias diz a esse povo: olhem para Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos meninos, nós precisamos ensinar aos nossos filhos, nós precisamos trazer Deus para o centro das nossas conversas, das nossas decisões. Em muitas casas, Deus já saiu da rotina, irmãos. Vou repetir, em muitos lares, Deus já saiu da rotina. A rotina de Deus é no domingo só. Na segunda-feira, Deus não está presente ali na conversa do pai, do filho, da mãe, do casamento. Quando Deus não está na rotina das nossas vidas, por certo, esta família irá padecer. É na conversa, na decisão, é no almoço. É na oração de gratidão, na hora do alimento. É dizer: Deus, bendito seja o teu nome, tu és o Deus de toda provisão. Se eu estou empregado, bendito seja o teu nome. Traz Deus para a tua família. Quando Deus é o centro, se o Senhor não edificarem a casa, em vão edificam os que nela trabalham. Nós precisamos apontar quem é Deus, irmãos. Queremos famílias abençoadas? Amém, irmãos? Precisamos mostrar em nossa casa quem é Deus. Aleluia. Deus já está muito longe de muitas decisões tomadas. Você quer guardar a sua família, querido? Diga à sua família quem é Deus.
Nós precisamos falar de Deus, nós precisamos não só falar, nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos não apenas depender de Deus, nós precisamos honrar a Deus. Eu quero guardar a minha família, eu preciso dizer como Neemias disse: lembrem-se quem Deus é. Está em crise no casamento, querido? Lembre-se quem Deus é. Está em crise na relação do pai com o filho? Lembre-se quem Deus é. Sabe quem é Deus? Deus é aquele que prometeu converter o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Aleluia. Lembre-se quem Deus é. O texto termina, queridos. Primeiro, nós guardamos a nossa família, transformando o medo em fé. Nós guardamos a nossa família certos de quem Deus é. E por fim, nós guardamos a nossa casa quando nós lutamos pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus. Olhem para o texto, olha como o texto termina. É interessante, o texto fala: não tenham medo, lembrai-vos dos atributos de Deus. Deus se revela, ele usa a expressão grande, onipotente. As nações se levantam, tem um Deus que domina essas nações. Temível, devemos temer a Deus, não aos homens. Mas lembre-se, não há uma passividade da família. Eu não vou vencer de braços cruzados. Eu não vou vencer as lutas que se apresentam diante de mim sendo omisso, sendo covarde, tendo medo. Não. Olhem comigo o texto, por gentileza, queridos. O texto termina dizendo o seguinte: e pelejai. Vamos ler juntos, toda a igreja. Pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossa mulher e vossa lutem, pelejem. É interessante a expressão usada aqui, irmãos, e me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que o texto nos convida a lutar. Lutem. É interessante quando nós pensamos sobre essa ideia aqui, pelejem. Há uma ordem aqui estabelecida. Eu preciso lutar contra os inimigos, eu preciso entender que o Senhor Deus frustra os planos e os desígnios dos inimigos, mas nós precisamos voltar a fazer a obra, nós precisamos lutar, nós precisamos entrar nessa luta. Eu não posso ser o omisso, eu não posso ficar em cima do muro, eu não posso ter medo, eu não posso me esconder. Eu preciso pelejar, eu preciso lutar, eu não posso fugir das trincheiras, eu não posso fugir da linha de combate, eu não posso ficar intimidado pelas bravatas do inimigo, eu não posso ter medo diante da força do inimigo. Eu preciso lutar em nome do Senhor. Você veio aqui hoje à noite, sabe para quê? Porque Deus está dizendo para você: lute, meu filho, lute. Pastor, lá em casa, só Deus. Que coisa boa. Só Ele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Lute. Pelejai. É interessante quando eu olho para essa expressão pelejai. A ideia aqui, irmãos, nós temos uma coparticipação tão maravilhosa. Deus é soberano, mas é uma coparticipação humana nesse processo de luta. Deus usa-nos, um exército aqui do Altíssimo, que o general é Cristo, aleluia, mas eu faço parte deste exército. A ordem aqui é clara: mantenham as mãos ocupadas, mas os olhos abertos, lutem. Olha comigo o versículo 16, vejam comigo, por favor. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. É como se a ideia aqui fosse essa, irmãos: mãos ocupadas, olhos atentos. Trabalhávamos, mas vigiávamos. Vejam, eu fiquei pensando sobre isso, como muitas vezes, até mesmo o trabalho no reino de Deus, quantas pessoas estão tão envolvidas no trabalho de Deus, mas a casa está um inferno. É verdade ou não é, irmãos? Não perde um trabalho da igreja, evangeliza, está em todas as programações, mas em casa Deus não é apresentado, não há diálogo, não há oração, não há conversa. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, querido?
está entendendo o que Deus quer dizer para você? É mão na obra e os olhos atentos, vigiando. Deus te levantou como atalaia da tua família. Louvado seja Deus. Como aquele que vai proteger a casa, que vai trazer segurança à casa. É interessante, irmãos, quando eu olho para o verso 16 aqui, a ordem é muito clara, porque eu continuo com a leitura, versículos 17 e 18, acompanha comigo, e o texto vai nos dizer que os encarregados, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra mão ele fazia o quê, irmãos? Segurava a arma. Tem que pelejar, irmãos, tem que lutar. O inimigo está aí sorrateiro, entrando nas casas, destruindo os filhos, acabando com a família. Eu preciso lutar, eu preciso fazer frente, eu preciso fazer apologia da minha fé, eu preciso lutar. Há uma ordem tácita, clara. Olha o verso 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Enquanto eles trabalhavam, eles vigiavam, eles louvavam, eles engrandeciam o nome do Senhor Deus, porque ninguém pode furtar do coração da família de Deus o louvor, a adoração. Devemos adorar aquele que está sentado no trono e reinando sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Mas eu preciso lutar. Olha a expressão usada aqui, queridos. Observem a responsabilidade espiritual que recebemos do Senhor em relação às nossas famílias. Pelejai. Olha a relação aqui, queridos. Olha o que Deus me ensinou nesse texto. Lutem. Sabe por quem? Lute pela igreja, pelos irmãos. Lutem pelos filhos. Lutem pelas filhas. Lute pela esposa, lute pelo marido, lute pela sua casa. Em nome do Senhor. Quem sabe tem pessoas que entraram aqui dizendo: vou desistir, Deus. Aí sabe o que Deus está dizendo para você? Lute. Você entendeu, meu irmão? Amém? Eu vou desistir. Deus está dizendo: lute, peleje, não desista, não retroceda. Ah, pastor, meu filho, não tem jeito mais, cansei. Deus não te deu filho para perdição. Quem crê nisso, diga amém, eu creio. Deus não me deu filho para perdição. Eu preciso lutar, irmãos. A vida familiar não é passiva. Uma expressão. Olha o contexto, queridos. Estou caminhando para o final dessa exposição. Olha o contexto. Enquanto eles estavam trabalhando, estavam viajando, estavam com a espada na cinta, era o contexto da época, estavam observando o inimigo, estavam cantando, estavam adorando, mas o muro estava sendo edificado, construído. Há um processo, há uma linguagem forte, bélica aqui nesse texto. Lutar. Há uma linguagem de guerra. Lutem. Pelejem, não desistam, não retrocedam, não há uma passividade aqui, há uma ação contínua, inquebrável. Caminhem de mãos dadas como igreja, mas lutem. Há uma palavra que é uma luta intencional da igreja. Nós temos uma luta intencional, há uma guerra espiritual real, há uma família aqui que está em luta. Todos nós estamos em luta espiritual, nós estamos em campo de batalha, mas Deus usa os meios. Deus usa soberanamente os meios. Observem, queridos. Olha como o texto termina. Lutem por quem? Lutem de maneira muito clara. Lutem pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É uma guerra. E Deus me trouxe aqui hoje à noite para trazer isso ao teu coração. Olha o diagnóstico atual. Muitos estão construindo carreiras, muitos ministérios, patrimônios, mas estão negligenciando casamentos e famílias e filhos. Eu não sei como você está entendendo a palavra de Deus no teu coração nesta noite, mas eu quero dizer para você: não é tempo de retroceder. Pelejem pelas vossas casas em nome do Senhor. Lutem. Deixa eu aplicar esse terceiro e último ponto para a gente. Pastor, como eu deveria lutar pela minha família? Quero te orientar nesta noite, para a gente fechar. É tempo de priorizar. É tempo de priorizar tempo de qualidade. Como eu devo guardar a minha família lutando por ela, pastor, pelejando? Priorize tempo de qualidade. É hora de reavaliar suas prioridades. Prioridades estão roubando o tempo da família.
É tempo de priorizar, de realinhar, de refazer a rota. É tempo de sentar, de reunir os filhos. É tempo de investir na vida familiar dos filhos. É tempo de restaurar o culto doméstico. Há quanto tempo você não reúne seus filhos para ler a palavra, para orar com eles, para cantar, para apresentar quem é Deus? É tempo de restauração, é tempo de lutar, é tempo de pelejar, é tempo de estabelecer nas trincheiras da guerra espiritual um posicionamento. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, aleluia. É tempo de restabelecer, irmãos, uma rotina de oração na família. É tempo de conversar sobre coisas espirituais na família. Há quanto tempo você não conversa sobre coisas espirituais na sua casa? Você conversa sobre o futuro do seu filho, você conversa sobre a vida material, você conversa sobre tantas outras coisas, mas há quanto tempo você não senta em casa para falar sobre a vida espiritual dos filhos? Sentar com eles. Meu filho, como é que está a sua vida espiritual? Você está lendo a palavra? Você está orando? É tempo de pelejar. Você está entendendo o que Deus quer te dizer para você hoje à noite, meu irmão? Pastor, mas eu não tenho um filho. É tempo de pelejar pelo teu casamento. Sentar, de proteger o casamento com intencionalidade. Isso é luta, irmãos. Proteja o seu casamento, é tempo de buscar ajuda. De que forma, pastor? Quando necessário, de apoio de uma liderança espiritual. É tempo de lutar, é tempo de guardar. Sabe por quê, querido? Porque Deus não me chamou para ser um espectador do meu lar. Deus me chamou para ser o guardião espiritual da minha casa. Louvado seja Deus. E como eu faço isso? Lutando, pelejando. Como eu posso guardar a minha família? Primeiro, não tendo medo, tendo fé. Segundo, como o texto bem diz, reconhecendo quem é Deus. E terceiro, lutando para proteger os meus irmãos, a igreja, os meus filhos, meu filho e minha filha, e proteger a minha esposa, e proteger o meu lar, tendo a plena convicção, se Deus edifica o meu lar, sabe o que acontece? Vamos terminar lendo o Salmo 128, por favor, querido, vai comigo, Salmo 128, fica em pé, se você encontrou, fica em pé, Salmo 128. Amém, meus irmãos? Vamos ler juntos? Vamos ler com alegria no coração. Lembre-se que esse texto é um dos textos de romagem. Deixa eu explicar. É como se o povo estivesse andando para uma das grandes festas de Jerusalém, vindos de todos os lugares, o judeu. Ele partia em direção à grande festa em Jerusalém. Eles partiam cantando em voz alta, louvando a Deus. Esse é um salmo de degrau, de romagem, procissão, de louvor a Deus, de adoração. É assim, querido, é como se as famílias judaicas estivessem andando para uma grande festa, eles estivessem reconhecendo quem é Deus, apesar dos obstáculos. E sabe o que este Salmo 128 nos diz? Lê bem forte, querido, comigo, todos juntos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glória a Deus. Irmãos, como é bom poder temer a Deus e ter uma vida bem-aventurada, feliz. Eu quero que você entenda aqui que paz sobre Israel não é ausência de guerras, nada. É apesar da guerra, há uma paz que excede a todo entendimento, que guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, guarda os nossos pensamentos. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta noite, em nome de Jesus. Vamos guardar as nossas famílias em nome do Senhor.
Vamos lutar pela nossa casa. Vamos proteger o nosso lar. O inimigo está aí sorrateiramente invadindo as nossas casas com informações, destruição. Proteja, querido. Proteja. Coloque-se na brecha. Seja o atalaia, aquele que está ali na torre de vigia. Abacuque disse: eu não sei o que fazer, eu vou subir para a torre de vigia, eu vou orar, para saber o que Deus tem a me dizer. Faz isso, querido, protege a tua casa, vai orar, vai reunir todo mundo. Quem sabe hoje à noite, reúne a tua casa. Reveja os compromissos, reavalie os teus compromissos hoje à noite. Hoje é tempo de restauração, em nome do Senhor. Eu preciso guardar a minha casa, eu preciso guardar os meus. Pastor, os meus estão afastados, estão distantes, não estão nem aqui na igreja. Eu quero lhe dizer que aquele que começou a boa obra vai completar, em nome de Jesus. Deus não nos deu filhos para a perdição. É por isso que Neemias se levanta para dizer o seguinte: olha, lutem pelos vossos filhos. Pastor, minha casa está destruída, meu casamento já era. Deus, aquele que foi unido por Deus, ninguém os separe. Deixa eu explicar esse texto, que é muito mal compreendido. Olha o exegese desse texto. Quando a gente lê esse texto, ninguém os separe, parece que é só na terceira pessoa. Um terceiro que pode separar é você. É o teu coração que é pecaminoso. A ideia textual é que ninguém, você está incluso nessa separação. Ninguém, Deus, que não seja instrumento de separação, que seja instrumento de união, de bênção. Ou seja, mortifica a minha carne, a minha incredulidade, a minha maldade. Hoje é tempo de restauração em nome do Senhor Deus. Lute pelo seu casamento. Mas pastor, minha casa está um caos. Peleje pela sua casa. Quem sabe você entrou aqui hoje à noite em caos. Mas quem sabe você sai daqui restaurado hoje à noite em nome do Senhor.